E vem conferir a crítica da série A Lenda do Tesouro Perdido, No Limiar da História. E acabou no Disney Plus a série A Lenda do Tesouro Perdido, No Limiar da História. Série essa que é uma continuação dos filmes A Lenda do Tesouro Perdido, lançado em 2004 e o outro em 2007. E que tem como protagonista dessa franquia, até começar a série, o Nicolas Cage. Então, quando lançou os filmes A Lenda do Tesouro Perdido, eu lembro que eu assisti os dois. Não foram filmes que marcaram minha vida, mas foram divertidos, filmes que foram bons para passar o tempo. Então, eu nunca fiquei esperando uma continuação da Lenda do Tesouro Perdido, que eu sei que tem muita gente que gosta desses dois filmes que queria uma continuação. Eu nunca esperei um filme, nunca esperei a série. Então, quando confirmaram, eu não fiquei super empolgado pra série, mas eu também não achei que ia ser uma ideia ruim. Na verdade, eu achei que seria uma ideia muito boa, porque A Lenda do Tesouro Perdido, ele é uma franquia que ela nunca foi grandiosa como o Indiana Jones, por exemplo, em questão de investigação, de descobrir artefatos, mas nunca foi grandioso como Indiana Jones, mas sempre foi uma franquia legal e divertida, que daria pra você trabalhar de uma forma diferente numa série de TV ou até em filmes com uma continuação. E então, quando eu vi a série, eu falei, pode ser uma coisa muito boa daqui, possibilidades são vastas. E aí, eles já confirmaram que não teria volta de muita gente do elenco principal. Tem a volta de alguns personagens, alguns tem uma participação especial até pra história funcionar, mas não volta dos principais personagens do elenco, como o Nicolas Cage não está na série em nenhum momento. Mas o que acontece com a série em si? Eu achei que eles poderiam trabalhar bem uma história de exploração, investigação, mas eles resolveram ir para um caminho que não me agradou. A série, para mim, vendo até o momento, é uma das piores séries do ano em todos os sentidos. Tanto no sentido técnico, como no sentido narrativo, como no sentido de atuação. Para mim, a série que tinha um potencial gigantesco de trabalhar perfeitamente uma história super interessante, acabou falhando em tudo que tenta fazer. Começando com uma parte técnica. Para mim, hoje em dia, séries de TV têm um orçamento muito alto e com isso acaba fazendo trabalhos muito bem feitos. Até algumas conseguem ser comparadas a filmes. Você pensa, essa série de TV tem um episódio tão lindo, tão bem feito, que poderia estar no cinema. E até séries que não tem tanto orçamento, já consegue fazer um trabalho muito melhor do que fazia, por exemplo, no começo dos anos 2010. Para mostrar como teve uma evolução na parte da TV nos últimos 10 anos, até nos últimos 20 anos você pode colocar. Uma grande evolução. A Lenda do Tesouro Perdido, ela não parece ser uma série que foi feita hoje em dia na parte técnica. Na verdade, ela parece que foi feita por uma série de baixo orçamento ou até mesmo por aquelas séries adolescentes que saíam no Disney Channel, por exemplo. Porque pra mim a parte técnica dessa série passa muito isso. Na parte de como eles filmam, na parte de como eles trazem algumas ideias, são algumas escolhas de como vai mostrar por exemplo, quando a protagonista, ela quer mostrar que ela consegue ter uma visão à frente, que ela consegue realmente decifrar as coisas, parece algo que ficou lá em 2010 e tiraram de lá e colocaram na série de hoje. A série pode não ter muito orçamento, mas você precisa ser inventivo em como você vai trabalhar isso. O ritmo da série, por causa da forma como a direção foi trabalhando ela, foi ficando muito cansativo. Os cenários, de novo, parece de muito baixo orçamento. Nada ali realmente consegue trabalha bem essa ideia da aventura, da série mais investigativa, nada disso funciona. Primeiro que a série passa muito tempo, parece que nos mesmos cenários. Cenários sempre se repetem. Parece até aqueles episódios semanais daquela série que tem 25 episódios, que sempre voltam para a mesma casa, para o mesmo bar, para o mesmo cenário. Mas não, são menos episódios e uma série feita pela Disney, então poderiam ter colocado mais dinheiro ali. Para mim a parte técnica, ela deixa muito a desejar na parte da direção, que é pouco inventiva, pouco criativa. O diretor parece que ele não tinha muito a parte de saber mexer muito, essa ideia de criar a investigação, criar o mistério, te deixar empolgado para a próxima cena, para a próxima pista, para o que vai acontecer. Então, a parte da direção não é boa, a trilha sonora é pouco empolgante e ainda por cima você tem essa parte a fotografia, ela não conversa muito bem com o que a série quer mostrar, que é a parte de criar esse cenário mais épico, esse cenário mais de vamos ter uma investigação. Pra mim realmente parece uma série adolescente feita para TV no começo dos anos de 2010 ou até antes disso, pra você ver como foi mal feita essa parte realmente, da parte técnica da série. E eu digo mais, não é porque a série tem pouco orçamento, eu falei isso, mas é bom sempre repetir, que ela tem pouco orçamento, que a qualidade dela vai ser ruim. Existem filmes que são gravados com celular, existem filmes que são gravados com um orçamento praticamente mínimo, e mesmo assim conseguem fazer um trabalho muito bem feito, porque você tem um roteirista muito inventivo, você tem um diretor muito inventivo. Aqui a parte técnica não funciona nada bem, mas isso poderia ser relevado se a parte do roteiro funcionasse bem, se tivesse um bom mistério, uma boa investigação, uma boa história, que fizesse com que quem está assistindo a série conseguisse comprar aquela ideia. Eu iria reclamar da parte técnica, mas a parte da história seria boa e envolvente,
envolvente num ponto onde eu deixaria passar muita coisa. E não é isso que acontece aqui. A história, ela é tão ruim quanto a parte da direção. Uma história que não consegue ser inventiva, uma história que não consegue trazer algo novo e que não consegue usar bem os clichês. Porque, de novo, eu sempre falo isso, as pessoas tratam a palavra clichê como se fosse algo completamente ruim, terrível, uma palavra que mostra que é algo inassistível, mas não é isso que quer dizer. Clichê é aquela frase que quer dizer que você está usando uma coisa que já foi usada milhares de vezes. E se foi usado milhares de vezes, quer dizer que em algum momento isso já deu certo. E então eu não ligo de você usar clichê, se você usar bem feito, algo que não acontece aqui. Clichê na história, clichê nas viradas, tudo é muito fácil de você matar. E de novo, a história não consegue escrever personagens envolventes a ponto de você querer acompanhar a história. E numa série de investigação, ainda mais nesse clima como é a Lenda do Tesouro Perdido, você precisa se importar com eles. Você precisa se importar com a jornada deles e com os personagens de modo geral para querer acompanhar a história. Eu não consegui me conectar com os personagens, não consegui me conectar com a história, e muito porque o roteiro não trabalhou bem nenhum desses dois elementos. Dessa forma, além do Tesouro Perdido, acaba tendo uma história fraquíssima em todos os sentidos, pouco envolvente, pouco empolgante e com uma direção tão fraca, na parte técnica, de modo geral, tão fraco, e um roteiro tão fraco, a série ao longo dos episódios vai ficando chata, arrastada e desinteressante. Os últimos episódios, eu só queria que eles acabassem o mais rápido possível, porque eu não conseguia mais a querer assistir a série. E as atuações também não são nada demais. Algumas são bem abaixo, bem fracos, inclusive, de novo, é a culpa dos atores, que poderiam ser um pouco melhor, mas eu tento tirar um pouco da culpa dos atores, porque exatamente a direção é muito ruim em tudo que tenta fazer. Então na parte de dirigir os atores, certeza que isso foi um problema. E o roteiro escreve tão mal os personagens que o alívio cômico é insuportável. A amiga da protagonista não é envolvente, não que você não consegue criar essa ligação com elas. E tem triângulo amoroso, tem uma parte do casal que não funciona sem química nenhuma. Então assim, o roteiro é tão ruim que eu até tento meio que não colocar a culpa inteira nas costas dos atores, mas mesmo assim também é um problema, porque tem atuações um pouco melhores. De modo geral, além do Tesouro Perdido, a única coisa que ela tem de bom mesmo são pequenos momentos que você vê que tem um potencial ali, e também a parte inicial. Quando você começa a ver a série, você vê que ela poderia ir para outro caminho, mas mesmo assim, desde o primeiro episódio, já viu o desastre que aquilo estava se formando. Concluindo, eu acho que o universo de A Lenda do Tesouro Perdido tinha um potencial gigantesco para virar algo a mais. Deixando isso claro, eu espero que a série não tenha uma segunda temporada, ou se tiver, eu não vou assistir, porque essa série ela erra em tudo que tenta fazer. Os personagens não têm carisma, a história não é boa, e ainda por cima a parte técnica também é bem limitada. Dessa forma, eu acho que essa série ela não precisa de uma continuação. Se quer tanto que esse universo continue, cancela a série e faz um terceiro filme com Nicolas Cage, que pelo menos vai trazer um outro público, tem uma chance realmente da franquia recomeçar, e não coloca essa série como parte da franquia. Tira ela, finge que ela nunca existiu, um universo à parte, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque pra mim, essa já é uma das piores séries que eu vi no ano. E por isso que eu fecho a série A Lenda do Tesouro Perdido no limiar da história com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da Lenda do Tesouro Perdido no limiar da história? O que você acha dos filmes? Que nota você daria pra série? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.